A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. E mais um culto de quarta-feira, onde nós podemos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Nós, de início, queremos fazer a leitura de 4 versos. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 4, nos diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. A palavra do Senhor é muito comum a citação de mulheres carregando vasilhas, carregando vasos e outras coisas. Mulheres carregando vasilhas com óleo. Isso nos traz um pouco do que significa juízo ou prudência. E quantas mulheres hoje, nos nossos dias, são testemunho vivo daquilo que as mais novas precisam focar e falar: eu quero ter uma vida semelhante àquela irmã. Que Deus continue levantando mulheres de valor, homens de valor, servos que seguem os princípios do reino de Deus. Nós queremos nesse tempo agradecer a Deus, porque mesmo nesse tempo difícil, onde jamais nós imaginávamos que passaríamos por isso, esse tempo de afastamento, e oramos para que em breve nós estejamos presentes nos cultos, nas células, nas reuniões dos homens, nas reuniões de oração, na escola bíblica dominical, no tempo de louvor ao nosso Deus, nas nossas festividades, em tantos outros momentos. Enquanto isso não acontece, que nós possamos manter firmes a nossa fé e, inclusive, abençoando outras vidas, através de uma ligação, através de uma mensagem, através de um áudio, de uma música. A palavra do Senhor diz: falem entre vós com cânticos e salmos espirituais. Isso deve ser uma prática normal, não apenas lá no grupo do coral, mas nos demais grupos e naqueles que não fazem parte de grupo nenhum, mas que fazem parte da lista de amizades nossas. Que nós possamos ser sal e luz da maneira que Deus nos permitir. E é justamente isso que o versículo fala, sobre a questão do óleo, que serve para a lâmpada que ilumina. E nós somos essa lâmpada de Deus. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela família que Tu nos destes, pelos desafios que nos são colocados na nossa presença, para que em Ti nós busquemos solução. Cuide, ó Pai, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão sem um norte a respeito do que eles devem ou não fazer. Obrigado pelos livramentos, pelos milagres, por tanta bênção recebida das suas mãos, mesmo sem nós merecermos. Cuide daqueles que receberam o privilégio de serem pais, de serem mães, e daqueles que oram e tomam atitudes concretas para que se tornem pais e mães. Levante famílias fortes para que a sua igreja continue forte. E nesses 100 anos que nós estamos caminhando, a Igreja Presbiteriana Independente de IP continue sendo uma igreja que proclame as boas novas de salvação, principalmente através dos nossos testemunhos de vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Há um outro texto da Palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao 3, que nos diz: Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós sabemos que, embora a relação de cegueira e de surdez não houvesse pecado diretamente relacionado, nós também sabemos que o nosso distanciamento de Deus nos torna cegos e surdos espirituais. E nós teremos um momento de confissão de pecados, para que Deus sonde os nossos corações
e aprimore o nosso caráter. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós entregamos as nossas mazelas e nós, certos de que os nossos pecados causam separação entre nós e o Senhor, nos perdoe. Aprimore, ó Deus, nosso pensamento, nosso falar, as nossas atitudes e momentos onde nós não devemos fazer nada, apenas estar ao lado do nosso irmão, servindo de suporte. Usa-nos segundo a sua obra, perdoa-nos segundo a sua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que, perdoados por Deus, nós temos livre acesso ao Pai. Eu separei um cântico para que juntos nós louvássemos ao nosso Deus, mesmo de maneira singela. Vamos louvá-lo? De vitória em meio à guerra, esse lugar
O tema da nossa reflexão desta noite é Permita ser usado por Deus. E o texto base encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, dos versos 7 até o verso de número 13. Lembrando que o versículo-chave da nossa reflexão será o versículo de número 10. E a palavra do Senhor nos diz: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é que o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Quando nós falamos em preparativos de Páscoa, alguns cuidados nos vêm à mente. Um deles é a questão da comida, do local onde será celebrada a Páscoa, da quantidade de pessoas que participarão dessa cerimônia festiva. Para os judeus, a Páscoa ela comemora a libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. E toda essa libertação ocorreu porque Deus quis chamar a atenção do seu povo para as coisas que realmente eram importantes para o reino de Deus, para o seu reino. E o foco da mensagem dessa noite, Permita ser usado por Deus, ela está no verso 10. O verso 10 nos diz: Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Jesus ele usou a referência de um homem com uma botija de água, com um cântaro de água, ao indicar onde seus discípulos deveriam reservar o local para a sua grande ceia de despedida. E essa referência do homem com a botija, ou do homem com a vasilha, ela poderia causar algumas reações adversas por parte dos discípulos, algumas dúvidas, alguns questionamentos. Mas tal não aconteceu. Mesmo sendo mais comum naquela época as mulheres carregarem água, não houve esse questionamento. Ou seja, essa era uma prática ou uma tarefa que as mulheres faziam naquela época. E o fato de ter um homem disposto a fazer a diferença, de fazer algo que era, para muitos da época, talvez
insignificantes, mas fez com que ele fosse visto pelos discípulos de Jesus como um lugar a ser seguido para que juntos eles celebrassem a ceia do Senhor, a ceia de despedida. Somente um homem trabalhador, ele se disporia a fazer um pouco mais do que era obrigatório. Jesus, ele sabia que uma instituição, o cenáculo, onde houvesse homens desprendidos de preconceitos, seria local digno para recebê-lo no momento mais nobre de seu ministério. E a botija, mencionada por Jesus, admite um significado sobremodo especial. E nós vamos analisar as características e utilidades de uma botija ou cântaro. Primeiro, uma botija, ela não deve ficar vazia. Jeremias 14, verso 13 diz: "E os seus mais ilustres mandaram os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça." Ou seja, botija vazia. É mais fácil de trincar, de criar rachadura. O capítulo 18 do livro de Jeremias, o profeta ele apresenta uma mensagem da qual Deus está trazendo uma ilustração de uma antiga atividade diária, a olaria. E o profeta Jeremias, lá em Jeremias 18, verso 6, ele faz uma visita até a casa do oleiro. E nesse pequeno, mas importante exemplo, nós aprendemos que Deus está disposto a iniciar a renovação e remodelar o seu povo da forma de um vaso ou botija em boas condições. Outra questão é que botija vazia, ela vira depósito de bichos. Jeremias capítulo 19, verso 4 e 5, ele apresenta a questão da profanação da casa de Deus, adoração de outros deuses, derramamento de sangue de inocentes, crianças, a questão da edificação de altar a Baal, altares erigidos com o objetivo de receber dinheiro, altar ao dinheiro. Os versos 10 e 11 também tratam disso. Vejamos: "Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, desse modo quebrarei eu este povo, e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar." Outra questão é que a botija vazia, ela acumula sujeira. Lá em Levíticos capítulo 11, verso 33, nos diz: "E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis." Ou seja, apontando ao destino. Eu pergunto, qual é a essência da sua vida? Qual é a essência da minha vida como vaso na mão de Deus? Qual é o conteúdo nosso? Tem muita gente se preocupando com a questão da aparência. Nessa época de pandemia, acredito que grande maioria dos cristãos e de toda a população, ela ganhou um pouco mais de peso, um sobrepeso, quem sabe. Mas qual é a nossa essência? O que é mais importante na nossa vida? A segunda lição é que uma botija ela não pode misturar produtos incompatíveis. A sujeira ela não contamina apenas parcialmente, mas totalmente. Nós acabamos de ler lá em Levíticos 11, 33, "E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis", ou seja, o destino, destruição. A água não se mistura com barro. "Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, se apartardes o precioso do vil. Serás a minha boca e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles." O que precisa ser limpo de ruim na sua vida, na minha vida? O que Deus precisa purificar? Será que as nossas mentes? Será que as nossas mãos? Onde os nossos passos trilham? Onde a nossa língua, às vezes o nosso dedo digitando? Onde ele alcança? De que maneira nós podemos ser melhores como homens e mulheres de Deus? A terceira e última lição que esse texto traz para as nossas vidas fala que uma botija cheia é um instrumento de poder nas mãos de Deus. A exemplo de uma bomba atômica, nas mãos de um guerrilheiro, uma botija cheia nas mãos de Deus, ela tem um poder surpreendente e eficaz. Segundo Reis, capítulo 2, verso 9, nos diz: "Sucedeu, pois, que, havendo eles passados, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça.
antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Porção dobrada só cabe em recipiente maior. A eficácia da botija não está em si, mas no seu conteúdo. Gideão, ele se valeu de suas botijas. Juízes 7,16 nos diz: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros, ou seja, vasos, com tochas neles acesas. E o verso 19 de Juízes 7 diz: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos. Nós precisamos ter em nossas mãos as armas que Deus nos dá. Nós só temos em mãos aquilo que frequentemente nós usamos. Uma mulher sempre sai com a sua, talvez, lixa de unha, batom, espelho. Por quê? Porque ela utiliza. A botija enche na medida da fé. Segundo Reis 4,6 diz: o azeite só para quando acabam os vasos. Essa é a história de Eliseu, aquele mesmo que recebeu a porção dobrada do espírito de Elias e de uma viúva pobre. A lei de Moisés, ela permitia que o filho se tornasse escravo para pagamento da dívida de uma família, mas estipulava o tempo limite de 6 anos. Mesmo assim, é um tempo grande a ter tolhido o direito de exercer, de gozar a liberdade. O azeite é um símbolo de unção da pessoa cheia do Espírito Santo, mas também é um símbolo maior de liberdade proporcionada por Deus aos seus filhos, a nós. Uma botija cheia de azeite é, sem sombra de dúvida, um símbolo da libertação. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é um instrumento eficaz de libertação. Quando a botija é pequena, há uma saída. Há um relato bíblico que vale a pena ser mencionado. Marcos 9, verso 17 até 29 diz: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, ou seja, demonstrando raiva, e vai definhando, ou seja, caminho de morte. Roguei a seus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou na minha pequena fé, depende a versão. Ou seja, ele estava demonstrando a sua sinceridade. E o verso 25 continua: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Se você, pai, se você, mãe, se você, filho, se você, filha, se acha pequeno para vencer, para se levantar, clame a Deus com fé, e ele ouvirá a sua voz, o tomará pela mão e erguerá a sua cabeça. Lá em Marcos 9, 24 nos diz: fala de um homem que tinha a botija pequena. Acrescenta minha fé. Nós estamos concluindo. Todo sucesso na vida de um ser humano é precedido pela provisão de Deus. O homem ele precisa estar cheio da palavra de Deus, que é a água da vida. E também precisa estar cheio do Espírito Santo, que é o azeite da unção,
Para isso, o homem ele precisa apresentar sua botija para Deus e enchê-la. Quando o homem ele se humilha diante de Deus e reconhece sua condição diante dele, sua vida começa a ganhar outro contorno e o sucesso é inevitável. Eu nunca vi um homem cheio do Espírito fracassar em seus intentos. O grande problema é o tamanho da botija. Botija pequena, pouco azeite. Quando Deus percebe que a sua botija está cheia, ele se vê diante de duas alternativas. Primeiro, ou ele para de derramar, porque já foi cheia. Segundo, ou ele aumenta a capacidade da botija. E a escolha da alternativa depende do homem e da mulher diante de Deus. A decisão é de Deus, mas a escolha é sua. Que você possa ser cheio da palavra de Deus e de seu Santo Espírito. Nós estamos nos programando para, entre o dia 23 de setembro, ou seja, desse mês, ao dia 1º de novembro, se Deus assim nos permitir, realizar os nossos 40 dias de jejum e oração. Eu creio que a igreja já tem orado, o presbitério tem se reunido em oração todos os dias, mas eu acredito que cada igreja, da sua maneira, da sua forma, da maneira que pode, precisa ter um tempo, talvez mais próximo ali com Deus, para fortalecer a sua fé. E nós queremos trazer algo novo durante esse período para os nossos corações, para os corações dos nossos irmãos. E nós esperamos que você desde já esteja orando, para que seja um tempo de mudança, de libertação, de paz, de cura, de renovação, de novidade de vida. Deus já fez tanto por nós, mas Ele ainda continua sendo Deus. Ele tem muito a fazer. Não porque merecemos, mas porque Ele é Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus de graça. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse tempo orando. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós colocamos a vida dos nossos familiares, a vida dos seus filhos, membros da Igreja Presbiteriana Independente de EP e de demais igrejas espalhadas por esse mundo afora. Cuide, ó Deus, dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos. Cuide daqueles que enfrentam alguns dilemas, talvez o dilema do desemprego, o dilema de uma doença, o dilema de um afastamento tão importante do seu vínculo familiar. Nos dê sabedoria para que nós possamos, a exemplo daquela vasilha que pôde ser cheia com o óleo da unção, que nós sejamos também cheios com o óleo do seu Santo Espírito. Usa-nos para que outras vidas também possam ser abençoadas pelo Senhor. Seja, Deus, com cada intento dos nossos corações, mas que a sua soberana vontade ela possa nos utilizar como instrumento de vida, de transformação, de cura, de renovação. Abençoe, ó Deus, esse tempo que nós, se Deus assim nos permitir, teremos entre os dias 23 de setembro e 1º de novembro, dos 40 dias de jejum e oração. Que seja um tempo de paz, um tempo onde vidas que antes estavam adormecidas possam acordar para aquilo que Deus tem para elas, para suas famílias, para os seus sonhos, para suas realizações e inclusive para vencer os seus medos. Nos despeça em paz nessa noite e nos prepare, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor permitiu que na segunda-feira a Mariana, filho do nosso irmão Fabiano Burgos, e Juliana Burgos, lá de Adamantina, nascesse. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Abençoe os seus pais para que eles possam dar boa instrução para essa futura mulher, que seja uma mulher de valor. Obrigado, Deus, pela Semana da Pátria. Obrigado, Deus, pela bandeira do Brasil. Que os valores, ó Deus, que fazem parte da sua vontade para o seu povo aqui nessa nação, não possam ser negociados. Que o Brasil se torne uma nação forte, uma nação abençoada, mas também que possa abençoar outras nações. Continue ao nosso lado e nos despeça em paz nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, que as eternas consolações do Espírito Santo e que o senhorio de Cristo esteja contigo, meu irmão, esteja com a sua família, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana,
E que Deus abençoe essa Semana da Pátria, que você lembre de orar pelas autoridades federais, estaduais e municipais, para que os nossos municípios, nossos estados e a nossa nação seja uma nação abençoada por Deus. Até o próximo encontro, até o nosso próximo culto, em o nome de Jesus.